Começa hoje, hein, gente, o super feriado em São Paulo e no Rio de Janeiro. O chamado recesso sanitário é tido como uma forma de ajudar na diminuição de pessoas circulando pelas cidades a fim de brecar o contágio do coronavírus. No Rio de Janeiro, apenas as atividades essenciais poderão funcionar e está proibida a permanência na faixa de areia, sendo apenas as atividades físicas individuais as que estão liberadas. Aqui em São Paulo, até mesmo o rodízio de veículos sofreu alteração, deixando de operar nos períodos da manhã e tarde e valendo das 8 horas da noite às 5 da manhã do dia seguinte. São Paulo, inclusive, prorrogou a fase emergencial da pandemia até 11 de abril. Segundo dados da Secretaria da Saúde, o estado bateu um novo recorde de mortes pela Covid-19, registradas em apenas um dia, com 1.193 óbitos. Marcos Souza, e aí esse feriadão, super feriadão, né? Acho que nós nunca tivemos no Brasil um feriado tão longo assim. É esse super feriadão que causou problemas entre os tucanos, né? O fogo no ninho tucano ali, o Dória parece que não viu com bons olhos, depois o prefeito de São Paulo mesmo assim manteve, mas vamos lá, é mais lockdown, né? E é mais prorrogação. Veja, o lockdown virou uma política de governo e isso é um grande problema, né? Porque toda vez que os casos aumentam, se fecha tudo e isso não resolve. São Paulo está fechada há mais de um mês. O estado de São Paulo também está fechado há muito tempo e ontem, infelizmente, bateu recordes novamente em questão de número de mortos na Covid-19. São mais de 1.200 mortes em São Paulo por dia. O próprio centro de contingência avalia aí que várias medidas só foram tomadas porque alguém quis e faltou a tal ciência. Vamos dar um exemplo aqui. A questão dos jogos de futebol que foram proibidos em São Paulo. Segundo o centro de contingência, eles só fizeram isso porque o Ministério Público pediu. Isso é fala do centro de contingência. Veja, os estádios estavam vazios, né? De vez em quando um ou outro prefeito iam lá, né? Porque eles podem, não pode o povo. Mas enfim, os estádios estavam vazios, os clubes tinham adotado procedimentos rígidos de controle de seus atletas. O esporte funciona justamente como uma distração para quem está preso em casa e mesmo assim foram proibidos. Por quê? Porque os promotores queriam. Cadê a ciência? No Rio, o prefeito disse, da boca dele, que as praias só foram fechadas porque ele entendia necessário que a população ficasse em casa e que mesmo a praia não sendo um vetor importante de transmissão, era para a população entender que o momento era crítico. É achismo do prefeito do Rio de Janeiro, não tem ciência. Cadê a tal ciência? O Paraná, aqui onde eu moro, está fechado há 15 dias. Desde dezembro do ano passado, o Paraná tem lei seca e toque de recolher a partir das 8 da noite. Não resolveu nada, os casos só crescem. Leitos de UTI estão ocupados da mesma maneira que estavam em dezembro e, infelizmente, muitas mortes. Nesses 3 casos, o lockdown é hipócrita. Por que hipócrita? Porque fecha o comerciante médio e pequeno e deixa, por exemplo, o transporte coletivo funcionando sem qualquer tipo de restrição. E quando tem restrição é para inglês ver, porque coloca lá que o ônibus só pode ter 50% de lotação, mas ninguém fiscaliza e o vírus continua circulando. Tem várias pesquisas de várias universidades brasileiras que colocam que o transporte coletivo é o principal vetor de transmissão do vírus hoje. Perfeito. Mas os lockdowns não dão conta disso. Então, é esse o problema. As pessoas, Paulo, para terminar, não consideram mais os lockdowns efetivos. Acabam desrespeitando e viram o que está virando. Muito bem. Minha querida Amanda Klein, nós temos rodízio, temos feriado e temos fechamento. A pergunta é, até quando, na sua opinião? Bom, pelo que disse o governo de São Paulo, pelo menos pelas próximas 2 semanas, né? Ele estendeu, prorrogou. Mas até quando as pessoas se sustentam dessa maneira, você acha? Você acha realmente viável? Já tem baixa adesão, né, Paulo? Porque a gente estava até vendo no centro de contingências do estado de São Paulo, a taxa de isolamento, por exemplo, continua muito baixa, cerca de 43%. Não adianta só decretar medidas mais restritivas, tem que haver uma adesão, uma aderência da população. Isso não tem acontecido. Mesmo assim, eu trago números aqui para mostrar que essas políticas de restrição ajudam sim, né? Então, esses dados são agora há pouco do Centro de Contingência de São Paulo, me passaram. Então, o que eles medem, né? As semanas epidemiológicas. Na verdade, a fase vermelha, que é a fase mais restritiva, começou no dia 7 de março. Ela tem um certo delay para
começar a ter algum efeito, porque tem o prazo, né, de 5 a 7 dias, a pessoa se contamina e começam a vir os sintomas, lá pelo 11º dia ela é internada e fica internada 2 semanas, 1 mês na UTI, então tudo isso tem um delay. A partir do momento que as medidas restritivas são colocadas, né, em prática e os números começam a aparecer. Então, no dia 7 de março, que começou a fase vermelha, 2 semanas depois, nós já temos alguns desses números mostrando resultado. Por exemplo, nas internações, novas internações em leitos de UTI, houve uma queda de 53% da semana passada para essa. Ainda continuam crescendo essas internações em leitos de UTI, só que elas estão crescendo numa velocidade, num ritmo bem menor, né? Então, assim, e o parâmetro usado é sempre internação, é o critério mais claro. Novos pacientes UTI, então a gente tem essa queda de 53%, e novas internações que cresciam a uma taxa de 18%, agora estão crescendo a uma taxa de 13%. A estimativa é ter efetivamente uma redução nessas internações a partir do final da semana que vem, né? Porque aí todo esse delay, desde as medidas restritivas colocadas em prática, vai começar a aparecer. E ainda tem muita gente naquela fila do CROSS, né? Que é aquele sistema unificado para você internar assim que um leito de UTI vaga. Então, você tem sim uma redução, você tem um crescimento menor desde que as medidas foram implementadas. Primeiro você tem uma estabilização da curva na primeira semana, do dia 7 ao dia 14, e depois essa curva começa a cair, na verdade a crescer num ritmo menor do dia 14 em diante. Então isso mostra claramente como as medidas restritivas funcionam. Perfeito. Paulo Figueiredo, como é que a gente resolve essa história? E faço a mesma pergunta para você. Até quando as pessoas conseguem ficar nessa situação? Bom, em primeiro lugar, tem uma... Quando você está estudando lógica e tal, tem uma falácia, que é uma falácia que em latim se chama assim, post hoc ergo propter hoc, que significa, um jeito bonito de dizer o seguinte: só porque uma coisa aconteceu depois da outra, esta primeira coisa não é causa da segunda coisa, né? Então, não significa só porque você fecha o número de casos cai, que uma coisa aconteceu depois da outra, então ela é consequência. Não existe essa relação, isso não prova sem sombra de dúvidas, não. Isso nem sequer indica necessidade de correlação. Bom, falando, você pode ficar tranquilo, Mark, que você está achando aí que não tá funcionando, mas os números vão cair daqui a pouco e vão dizer que foi por causa do lockdown, independente de ser ou não, independente dos estudos científicos apontarem hoje coisas completamente contraditórias. A gente tem o estudo publicado na revista Nature no início do mês de março, a gente tem o outro estudo do Jornal Europeu de Análise Clínica, se eu não me engano, de Medicina Clínica, dizendo também que medidas de lockdown, medidas de fica em casa não surtem efeitos, mas ainda assim, se bastar você analisar se o número de casos caiu depois do lockdown para você comprovar que o lockdown funciona, todos os lockdowns vão funcionar, porque a estratégia é sempre a seguinte: faz o lockdown, o número de casos não cai, aí diz que 43% está pouco, que a população está sofrendo pouco, está ficando pouco restrita. Aí você aumenta, bate nas pessoas, joga comerciante, bate em ambulante, pega comerciante e fecha o comércio do cara, não deixa o pobrezinho lá comer o seu lanchinho no meio do mato, começa as forças policiais, usa a força policial para oprimir mais a população. E aí, no final das contas, o número cai onde faz lockdown, cai onde não faz lockdown, cai onde você tem vacina, cai onde você não tem vacina. Por quê? Porque aparentemente esse vírus parece ter um comportamento cíclico, pelo menos é o que parece até agora. Então você depois atribui tudo ao lockdown, atribui o sucesso, o número de casos ao lockdown, e tá tudo certo, o lockdown sempre vai estar na mesa. Aí a pergunta do Paulo: até quando a população vai aguentar isso? Tem 43%, que a Amanda acha pouco, eu já acho bastante, 43% das pessoas que estão presas, né? Estão em prisão domiciliar, vou chamar aqui, para não ter muito eufemismo. As pessoas estão em prisão domiciliar. Então, até quando elas vão aguentar? Até quando a economia vai aguentar? Até quando a vida das pessoas pobres vão aguentar? Até quando a psicologia das pessoas vai aguentar? Eu não sei dizer. O brasileiro, pela quantidade de protestos que eu estou começando a ver na Europa, nos Estados Unidos a gente não está tendo tanto, porque não está tendo tanto lockdown, mas na Europa e começando a ver no Brasil, eu arrisco a dizer que não é por muito tempo, não.